Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje iremos falar sobre o grupo LGBTQI+, que será apresentado por eu, Maria Fernanda. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda. Oi, eu sou a Giovana. Oi, gente, eu sou a Ana. Oi, meninas, eu sou a Júlia. E hoje a gente irá conversar um pouquinho mais sobre esse grupo, iremos falar um pouquinho sobre o conceito, sobre a trajetória deles e sobre a sua luta constante desde antigamente e até mesmo nos dias de hoje. Bom, vamos começar, né, meninas? O conceito de LGBT, né, que muita gente, no caso, conhece como LGBT ou LGBTT, que são as lésbicas, os gays, bissexuais, os travestis, transexuais, transgêneros, né? Que consistem, no caso, em diferentes tipos de orientações sexuais. Uma coisa que eu pesquisei aqui, né, e fui ver também, que antigamente, na verdade, era somente as letras G, L e S, que no caso era só gays, lésbicas e simpatizantes. Caramba. Nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Hoje em dia acho que tem essa bastante letras, né? LGBT, TT. Hoje é bem mais abrangente. Bem mais abrangente mesmo. Eu tava vendo aqui que atualmente existem diversas ONGs, né? Que dão suporte para essas pessoas que enfrentam as discriminações, né? E conselhos também que eles dão em respeito aos cuidados básicos contra as doenças sexualmente transmitíveis, como, por exemplo, o HIV, né? A Parada do Orgulho LGBT, né, que a Duda mais pra frente vai falar um pouquinho, tem como objetivo, assim, de conscientizar as pessoas, né, sobre a diversidade que a sociedade tem, né, e é construída, e também de respeitar, né, as escolhas das pessoas. É um momento que eles têm pra eles como comemorar e sentir orgulho da pessoa que eles são e falar, gritar abertamente o que eles são. Então também, além de ser uma coisa de conscientização, é um dia de comemoração pra eles também. Verdade, exatamente, né? Respeito também, né? Sim. Eu vi aqui também que em 1200 antes de Cristo, que foi dado os primeiros registros de indivíduos homossexuais, no qual os estudiosos diziam que a orientação era aceita. Mas em vários momentos e partes do mundo, a comunidade LGBT é violentada, torturada e até mesmo morta. Que a gente vê em muitos noticiários constante no dia a dia sobre essa luta que eles têm e também desse sofrimento, né, que eles têm ao decorrer. Sim, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Exatamente, sim, exatamente. Aqui eu até falei mesmo que a homossexualidade ainda é crime em mais de 70 países, enquanto o Brasil é a nação que mais mata o grupo LGBTQ no mundo. E essa a revolta de Stonewall, que foi que iniciou mais ou menos a partir de meados do século XX, onde os grupos de homossexuais começaram a se organizar em prol de igualdade nos seus direitos civis e sociais. E foi desde esse episódio que surgiram as primeiras paradas de orgulho gay. Aqui eu também coloquei alguns pontos que no Brasil, no caso, esse movimento nasceu na ditadura militar, que ocorreu de 1964 e 1985, que foi num momento bem, né, caótico e duro também, né, que a nação passou. Então foi uma luta que começou bem cedo, né? Sim, tanto que eu tenho uma curiosidade aqui, que começou na década de 1970 com pequenas publicações alternativas e que na década de 80 foi uma resposta à crise da AIDS e se tornou mais visível na década de 90, que é aí quando começou abrindo espaço para as conquistas que eles tiveram de todos esses anos de luta. Exatamente.
uma das conquistas também que agora é bem recentes, né? Que é a doação de sangue por homens gays, né? Sim. Que chegou ao fim em 8 de maio de 2020, recentemente, que o STF derrubou a restrição que proibia os homossexuais de doarem sangue, né? Por conta também dessa pandemia que estamos vivendo, os hospitais estão com carência, né, de bancos de sangue, e graças a Deus agora foi derrubado esse decreto. Sim, eu tenho amigos que eles sempre tiveram vontade de doar sangue, mas tinham esse receio, né? Porque se você vai muito afeminado, eles já vão dizer na cara que você é um gay e você não vai poder doar. Exatamente. Então, quando saiu essa notícia que eles liberaram, a maioria dos meus amigos ficaram super felizes, porque eles sempre quiseram fazer isso, sabe? Sim, exatamente. Gente, eu tô chocada, porque assim, eu sabia que o pessoal tinha esse preconceito em relação à doação de sangue do grupo LGBT, sabe? Sim. Só que eu pensava que já tinha caído isso, sabe? Não, amiga, foi super recente. Sim, foi muito super recente. Se você fosse doar sangue antigamente e você fosse uma pessoa LGBT, você teria que ser, vamos dizer, ir num padrão. Porque se você fosse afeminado, por exemplo, se você for lésbica, for mais masculina, de acordo, né, com a sociedade, eles já te taxavam e paravam você na hora, porque sempre teve esse preconceito. Verdade. Nossa, gente, que uma desinformação, né, também, né? Totalmente. E também tem uma conquista muito recente deles, que é da união estável, né? A união civil deles, Sim. Que foi uma das conquistas mais importantes que eles obteram, né, no caso, recentemente. E também os procedimentos, né, de redesignação sexual, que é a mudança sexual, que foi passado a ser autorizado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2008. E o SUS, no caso desde 2008, oferece a cirurgia para os brasileiros. Sim. Então, enfim, acredito que seja bem recorrente quando vamos pesquisar sobre o tema LGBTQI+, acabar surgindo dúvidas em relação ao que seria gênero ou sexo, né? Identidade de gênero e orientação sexual. Então, assim, eu vou trazer um pouco sobre cada um desses casos para ficar bem claro pra gente. Tá bom. E pra quem for ouvir, né, também. Sim, porque é bem importante, principalmente na sociedade que a gente tem hoje em dia, a gente entender o outro, sabe? Sim. Gênero ou sexo é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em considerações os padrões históricos culturais atribuídos para os homens e mulheres. Logo, isso identifica e diferencia os homens e as mulheres. Aqui mostra muito as questões, os papéis que a sociedade impõe pra gente. Sabe? Porque gênero, óbvio que existe o gênero masculino e feminino. Sim. Só que isso se identifica como aquilo que nos é ensinado, sabe? O que o pessoal acredita que seja pra menino, que é pra menino, entendeu? Sim. Hoje em dia existe só a questão de ser homem ou mulher. Não existe mais nada disso. Sim. Daí gênero dá pra gente levar gênero como isso. Pelo menos como uma definição pra ter uma base. Daí agora, já como identidade de gênero, é como você se reconhece. Homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros, independente do sexo de seu nascimento. O que determina é a identidade de gênero. É a maneira como a pessoa se sente e se percebe. Assim como a forma que essa deseja ser reconhecida pelas outras pessoas. Sim. Daí, dentro do contexto de identidade de gênero, existem 3 tipos. Que aí vem aquela questão, o cisgênero, que é a pessoa que pode ser homem ou mulher. Logo, eles se identificam com o sexo que nasceram biologicamente. E se identificam com o gênero que lhes foi ensinado. Daí vem os transgêneros,
que são pessoas que fazem transição para um gênero não correspondente ao padrão cultural do seu sexo biológico. Daí aqui eu trouxe um exemplo. Uma pessoa que nasceu do sexo feminino, mas essa pessoa se identifica como homem. Mas dentro desse grupo dos transgêneros existem 2 subgrupos. Existem os transexuais, que são pessoas que seguem com alterações, como cirurgia de mudança de sexo, alteração de voz, tratamento hormonal e outros procedimentos com o cunho de modificar totalmente seu corpo, além da questão do vestuário. E já os travestis, eles têm mais um foco na modificação física, com o uso de implantes, também alterando o seu visual. E algumas chegando a também fazer cirurgia de mudança de sexo, mas com menos frequência. Daí, o que deixa como acho que é uma característica marcante, assim, pra gente saber distinguir entre esses 2 casos, está no grau de aceitação do seu corpo. Porque os transexuais, eles não aceitam o seu corpo biológico. Já as travestis acabam... Eles não se identificam. Isso, não se identificam. Obrigada. Eles não se identificam com o seu corpo biológico. Já as travestis têm uma aceitação parcial. Os travestis, na verdade, assim, eu não posso generalizar, mas numa maioria eles se identificam com o sexo que eles nasceram, mas eles também gostam, tipo, de vestir outras coisas, fazer implantes, tipo, isso não é importante, sabe? Tipo, não afeta tanto o psicológico deles, não é? Sim, se ele quiser colocar uma prótese de silicone, isso não vai fazer ele menos homem, vamos dizer assim. Entendi. Daí, tem, por último, mas não menos importante, os não binários, que são os indivíduos que não se sentem confortáveis completamente nem como homens, nem como mulheres. Deste modo, pessoas não binárias podem classificar a sua identidade de gênero das seguintes maneiras: o agênero, sendo aquele que tem identidade de gênero neutra, ou seja, não tem gênero. E o fluido, o gênero fluido, sendo aquele que se identifica tanto com o sexo masculino ou feminino. Logo se sente homem em determinados dias e mulher em outros. Daí, concluindo toda essa questão, né, sobre gênero e identidade, a gente tem que levar em consideração que gênero é ensinado a todos os indivíduos, independente da identidade que apresentarão no futuro. Tava assistindo um vídeo e aí era um quadro, né, de pare de mimimi. E uma menina, ela falou assim que uma criança, a escola chamou os pais da criança pra ir na escola porque a criança tinha dado um selinho em outro menino. Acho que foi em outro menino, se eu não me engano. E aí chamou os pais pra relatar sobre isso. E aí disseram que a moça, né, que tava contando o caso, falou assim: será que eu devo falar pra apoiar a criança, porque eu acho que os pais dela não vão apoiar, dizendo como se a criança fosse gay. A criança tem 4 anos de idade. Aí acredito que envolve muito a educação sexual, né? A criança, como a moça disse, né, no vídeo, a criança, ela não sabe o que ela tá fazendo, né? Ela, na verdade, ela tá numa época de descoberta, né? Ela não é que ela nasceu, ela falou assim: eu sou isso. Tem criança que já nasce e fala: não, já... Meio que não é que a pessoa se identifica, porque ela nem sabe, na verdade, o que ela tá fazendo. É uma descoberta. Mas ela falou assim que, na verdade, tava meio que sendo implantado um rótulo numa criança, entendeu? De ela, só porque ela fez aquilo, que ela poderia ser gay um dia quando ela crescesse. Então, acho que acredito que tenha muito desses rótulos, né? De menina querer brincar de carrinho quando é criança e falar: já vai ser lésbica quando crescer. A criança nem sabe isso.
Eu tenho uma indicação de um vídeo de uma drag queen chamada Bianca Della Fence, em que ela leu relatos de gays e lésbicas de quando eles eram crianças, tipo, de coisas que aconteceram com eles, que traumatizaram eles agora de adulto. O nome do vídeo se chama Histórias Cruéis Demais para Serem Ignoradas. Eu indico muito vocês verem isso depois, porque conta também sobre essa questão de quando a criança é pequena. Por exemplo, se um menino, quando ele é criança, ele gosta de sentar de perna cruzada, o pai vai lá e repreende como se fosse uma coisa ruim, já querendo deduzir de que quando ele crescer ele vai ser gay ou algo do gênero, do tipo. E é muito triste esse vídeo, então tem que ter um pouquinho de inteligência emocional pra assistir, mas é muito importante a gente ver pra gente evitar reproduzir isso nas nossas crianças que a gente tem no nosso convívio. Aí, gente, tendo em mente sobre essas questões de identidade de gênero e o que é gênero, né? E o que a Mafê também trouxe aqui foi muito bom. Vamos entender um pouco sobre o que seria orientação sexual, né? E no caso, é uma inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero diferente, de mais de um gênero ou do mesmo gênero. E os mais conhecidos são os assexuais, sendo indivíduos que não sentem atração sexual por outras pessoas, seja de maneira parcial, condicional ou total. E dentro do grupo dos assexuais existem várias particularidades, né? E aqui eu vou citar duas, que são o assexual romântico. Apesar de não ter interesse na prática sexual com outra pessoa, pode ter interesse romântico. Ou seja, é a pessoa que pode se apaixonar ou tem interesse por relacionamentos românticos, onde nada impede que ela seja heteroromântica, homorromântico, birromântico, panromântico e demirromântico. E o assexual aromântico, que seria aquele que não sente atração romântica ou que não possui interesse por relacionamentos românticos. Entendido isso, temos os heterossexuais, sendo aqueles que sentem atração sexual apenas por pessoas do gênero oposto, os homossexuais, que são aqueles que sentem atração sexual apenas por pessoas do mesmo gênero, os bissexuais, que são os que sentem atração sexual por pessoas do gênero masculino e pessoas do gênero feminino, os pansexuais são pessoas que sentem atração sexual por outras pessoas, sem distinção de gênero, e os demissexuais, sendo pessoas que só sentem atração sexual quando há um vínculo emocional e intelectual com outra pessoa. Então, gente, temos que levar em consideração que falar sobre orientação sexual abrange muito mais do que eu trouxe aqui, tendo o caso que as pessoas preferem não se rotularem ou até mesmo não se identificam com algumas situações aqui citadas. Então, o ideal, que no caso deveria ser o esperado do ser humano, né, é o respeito para com o outro. Porém, sabemos que não é o que acontece quando falamos sobre LGBTQI+. E também uma dica, como sinal de respeito, antes de tudo, você deve perguntar para a pessoa em como ela se sente bem em ser chamada, Sim. em como ser tratada, Nossa, antes de totalmente. você deduzir, entendeu? Verdade. Na dúvida, sempre pergunte. Exatamente. Inclusive Exato. no BBB, eu acho que tinha um cara que ele era... Esqueci o nome. Pelo que eu vi pesquisando, que apareceu por aqui, era um assexual. Isso, verdade. Que ele falou Quem sobre era? isso. Era aquele que era apaixonado pelo Gui. Era o Victor Hugo, né? Era. Isso, Vitor Hugo. Era aquele de óculos. Sim. Eu nem acompanho. Nossa, jura que ele é? Sim, ele falou que ele era. Mas qual, meu Deus do céu? Porque ele gostava do... Mas acho que ele só gostava, ele não. Acho que ele, tipo assim, sentia assim. É, pode ser. Só admiração. O romântico só. Isso. Isso.
Bom, né, como aqui as meninas disseram, tem muita luta, né? E essa luta começa desde antes e ela ainda não acabou. Principalmente quando se trata de aceitação, mas não de quem é desse grupo, de quem tá fora do grupo LGBTQI+, né? Tem pessoas que não aceitam, né? O que não é padrão para a sociedade, né? E com isso gera violência. E dependendo do grau da violência, chega até a ser um homicídio, né? Resulta em homicídios. Por exemplo, aqui eu tenho algumas estatísticas que, por exemplo, em 2008, o número de pessoas trans, por exemplo, eram de 58 homicídios. Nossa. Já com o passar dos anos, ao invés de diminuir isso, só foi aumentando, que, por exemplo, em 2017 chegou a 189 casos. Meu Deus. Após isso, o número caiu um pouco, porém é só o que está em estatísticas, né? Que tem muitos casos que ficam invisíveis, né? E em 2019 chegamos a 124 casos. Um outro exemplo é em 2016, onde o número de pessoas gays, casos de homicídios, foi muito maior do que de pessoas trans. E os casos de bissexuais, por exemplo, são os que menos têm, assim. E assim, em comparação, né, em 2018 com 2019, o número de homicídios subiu 14%. Então, com o passar dos anos, isso tem aumentado bastante. E assim, esse ano, no primeiro trimestre, já houve 48% a mais do que no mesmo período dos anos anteriores. E eu vi uma pesquisa que dizia que 99% da população, né, LGBTQI+, não se sente segura ao viver no Brasil. Eu acho também que, por conta também da sociedade também reprimir muito, eles... acredito que nem todos, né? Acredito que a união entre eles também tem crescido muito, né? Essa luta e tudo mais. Então... recentemente isso tem acontecido bastante mesmo. Sim, verdade. O pessoal tá se conscientizando mais. Antes tinha muito mais treta. Sim. Agora é bem mais tranquilo. É mesmo. Voltando a falar sobre as conquistas do grupo LGBTQI+, a gente tem um evento bem famoso em todo mundo, né, que é a Parada do Orgulho, e acontece aqui em São Paulo, na capital, e na Avenida Paulista. Todo ano vem diversas atrações, como teve um ano que veio até atores da série da Netflix para comemorar também. Eles têm diversos shows, porque além de ser um dia para você lembrar quem você é e sentir orgulho, é um dia de comemorar, de você lutar, relembrar as pessoas que já passaram e já lutaram para que tudo que a gente tem hoje aconteça, para que um casal gay, lésbico consiga sair na rua pelo menos um pouco seguro, não totalmente, mas um pouco, para demonstrar e sentir orgulho de quem eles são. Então não é só um dia de protesto, um dia pesado, sabe? É para ser um dia leve e que eles consigam comemorar e relembrar. Sim, eu tinha visto aqui, não sei se eu cheguei a falar, né, que no dia 17 de maio é celebrado, né, o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia, que foi, essa data no caso é referência ao dia em que a OMS, em 1990, retirou o termo homossexualismo da classificação de doenças de problemas relacionados à saúde. Que legal. Mas é igual eu falei, né? Tipo, também é um dia... É a mesma coisa quando se fala de feminismo, eu acho. Porque
A gente lembra, tem um dia para relembrar de todo mundo, de todas as mulheres que já morreram, que já passaram por coisas horríveis, pra gente conseguir votar, pra gente conseguir usar uma calça, a gente conseguir trabalhar. Então é a mesma coisa para eles esse dia. Sim, verdade. E eu vim falar um pouquinho sobre a lei de número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Essa lei pune discriminação ou preconceito pela origem da pessoa, ou seja, xenofobia, pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo e orientação sexual. Porém, a homofobia só começou a ser considerada crime no Brasil em 2019, embora muitas das pessoas que cometam esse crime saiam impunes, como em diversos casos que nós vemos na mídia. E nós do grupo separamos 2 casos para falar. Um foi de um rapaz que, na saída da escola, o próprio pai mandou apedrejarem ele, mandou um homem ir lá e jogar pedras no próprio filho, e foram pessoas da escola dele que o defenderam. E o outro caso que nós separamos foi de uma moça que estava saindo do trabalho, indo em direção à estação de metrô e foi agredida pelas costas porque possuía um bottom, um broche da bandeira LGBT. Então, essa lei deveria punir essas pessoas, porém elas continuam saindo impunes, uma vez que a lei do Brasil não é eficaz. Quando surgiu a necessidade de uma lei que protegesse essa comunidade, não foi pensado em uma lei específica para eles, foi apenas meio que acrescido a uma lei já existente e antiga. Então, muitas vezes essas leis não são cumpridas e a injustiça continua. As meninas comentaram também de como os casos cresceram de violência durante os últimos anos, porque as pessoas se baseiam nas próprias crenças, acreditando que isso é a única verdade. Então, a gente veio falar aqui sobre como a lei é falha para essas pessoas e deveria ser mais. A punição deveria ser mais severa. E por hoje encerramos o nosso podcast. Mas antes de tudo, convidamos uns amigos para representar esse grupo, no qual fizemos algumas perguntas e eles irão nos responder. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelos nossos ouvintes. Agora eu vou chamar nosso convidado, o Luiz. Oi, Luiz, tudo bem com você? Oi, tudo bom? Eu sou o Luiz, eu tenho 18 anos. Tô bem, você? Eu tô bem também, Luiz, obrigada. Agora eu vou fazer umas perguntas pra você e você pode responder do jeito que você achar melhor. A primeira pergunta: já presenciou ou viveu alguma forma de violência física ou verbal por causa da sua orientação sexual? Verbal já, física não. Verbal, aonde você se sente confortável de compartilhar com a gente? Sim, acho que... teve várias vezes, né? Mas uma que eu lembro específica foi uma vez... Eu tava no 8º ano, 2015, na escola. E o menino do nada chegou em mim, eu tava com vários amigos meus, e do nada ele chegou em mim, sentou e começou a me xingar. Do nada ele começou a te xingar? Sim. Nossa, caramba. A gente tava todo mundo conversando, e aí acho que... Não lembro se eu fiz alguma coisa. Você era bem novinho, né? Tinha 13. Eu tava comendo e ele também. Aí alguém fez alguma brincadeira, falou, nossa, você come muito, parece irmão. Aí ele falou, como assim, irmão? Não sei o que. Aí começou a me xingar, falando que eu não podia ser irmão, não sei o que. Nossa, que horror. Meu Deus. Vamos pensar que pelo menos não foi uma coisa pior, né? Tá bom. Indo pra próxima pergunta. Se você já sofreu alguma discriminação após, tipo, falar pra alguém a sua orientação sexual. Sobre a sua orientação sexual. Não, acho que não. Não, ainda bem, né, então. Não. E a última, bem rapidinho. Se você já sentiu que alguém, tipo, tentou forçar alguma amizade com você só pra
pra fingir que ela, tipo, é inclusiva, essas coisas assim. Já. Nossa, muita Isso acontece gente. bastante? Sim. Nossa, que Muita triste. gente. Obrigada, Luiz, então, pela sua participação. E eu espero que você esteja bem em casa. E é isso. Obrigado você por me convidar. E qualquer coisa que precisar, é só chamar. Muito obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, depois do Luiz, vamos ter outro convidado, o Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem com você? Olá, meu nome é Marcelo, eu tenho 18 anos. Oi, Marcelo, tudo bem? Agora eu vou te fazer umas perguntas e você pode responder do jeito que você achar melhor, ok? Tá bom. Você já presenciou ou viveu alguma violência física ou verbal por causa da sua orientação sexual? Tá. Essas coisas a gente vive o tempo todo, né? Sim, isso é verdade. Só que teve uma vez que marcou mais, que foi quando eu tava na esquina de casa, e aí um carro parou e começou a me xingar. Do nada? Era um carro cheio de cara, eles começaram a falar as palavras que a gente já conhece. Sim. Nossa, que horror. E você voltou pra dentro de casa? Como é que foi? Não, eu continuei andando, o carro foi na direção contrária, então eu continuei andando, mas tipo, qualquer coisa podia ter acontecido. Um carro cheio de caras, né? Então você não tava perto de casa também, né? Então, foi bem na esquina daqui. Nossa, que horror. Você já sofreu alguma discriminação após expor a sua orientação sexual para alguém? Deixa eu ver. Já aconteceu uma surpresa, né, das pessoas. Tipo, nossa, sério? Tipo, que não esperava. Mas, tirando essa ocasião, né? Acho que foi tudo muito de boa pra mim. Tipo, foi bem tranquilo, eu sempre me cerquei de várias pessoas com quem podiam me compreender do jeito que eu sou, entendeu? Sim, é a melhor coisa mesmo a se fazer. Ficar com quem você confia. Exatamente. E você já sentiu que alguém, tipo, se aproveitou da sua orientação sexual pra se pagar de inclusivo, fingir que apoia a causa, só pra ser legal, vamos dizer? Eu nunca reparei. Tipo, eu nunca parei pra reparar nessas coisas, sabe? Quando eu chego perto de uma pessoa, é mais porque eu gosto dela. E ela provavelmente gosta de mim. Não sei se pra pagar desconstruído, alguma coisa assim, porque eu nunca reparei. Eu não reparo muito nessas coisas, mas eu acho que não. Ah, então que bom, né, Marcelo? Sim. E essa foi as perguntas. Muito obrigada por participar. Obrigada eu. E eu espero que você esteja em casa e bem. Muito obrigado. Foi uma honra participar. Obrigada. Isso foi mais um podcast, gente. Muito obrigada vocês por ter ouvido até aqui. Até a próxima. E o mais importante de tudo, fiquem em casa. Um beijão no coração de vocês. Tchau!